Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimento aqui os meus colegas de mesa, em especial o deputado Jerônimo Gergen. Vamos tentar fazer uma abordagem aqui não tão maçante, apesar de que o tema, se formos olhar na parte técnica, ele tem bastante conceitos e muitas variações, né? Nós vamos dar uma passada rápida com os estudos que foram feitos no âmbito técnico, né, no grupo especial formado junto ao CONFAS, e na parte final, já a parte de votação no Senado, e aí em seguida passamos a palavra ao deputado, para onde está migrando agora o debate, né, que vai para a Câmara Federal. Então, o fundo de participação, ele está previsto na Constituição, artigos 159 e 161. Ele tem por base a arrecadação do Imposto de Renda e IPI, 21,5% compõe o fundo dos estados e do Distrito Federal. A partilha, de acordo com o artigo 161, deve ter como objetivo promover o equilíbrio socioeconômico entre os estados. Então, aqui começa equilíbrio socioeconômico. É um conceito bastante subjetivo, mas, de cara, podemos entender que temos um equilíbrio social e outro econômico, ou variáveis sociais e variáveis econômicas. A lei complementar que regulou a matéria, a Lei Complementar 62, de 89, que, em princípio, deveria ter validade até 91, persiste até hoje. Então, qual é a base da distribuição? É o Código Tributário Nacional, que em seguida vamos ver como é que ele determinou a partilha, com alguns ajustes, com algumas concessões do Sul e Sudeste, especialmente, para formar reservas que foram de 85% e 15%, já vamos abordar, 85% para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. São Paulo ficou com 1%, né? Obviamente fixado por baixo esse índice. O Espírito Santo, para não sofrer o efeito da reserva do Sul e Sudeste, fixado em 1,5%. Um estado novo formado, que foi o Tocantins, ficou com 4,34%. E aqui um problema que nós temos hoje, qualquer que seja a metodologia de distribuição, afeta diretamente o Tocantins, é um dos mais prejudicados, porque ele teve uma benesse, digamos assim, nesse índice de 4,34. O nosso índice está ainda em 2,35. Coloquei ali pelo cálculo, na realidade pelo cálculo, mas considerando todos os ajustes e concessões que envolveram aí. Esses coeficientes estão fixados no anexo único da Lei Complementar. E, em 93, já passados 2 anos do prazo de validade da lei, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, na época o nosso governador Alceu Colares, Santa Catarina Wilson Kleinubin e o Requião do Paraná assinaram conjuntamente uma ação direta de constitucionalidade, com a expectativa de ter um aumento no índice, não apenas de descongelar o índice, mas também de ter um aumento, porque a base era o CTN. E há pouco tempo, com base de dados de 2007, 2008, teríamos um índice de 13,81. Então, seria uma expectativa de ganho para o Rio Grande do Sul e para os demais estados da região sul, por causa das reservas regionais. Outros estados também entraram com ações, né? Por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás. Mato Grosso do Sul, eu diria que tem uma posição privilegiada, porque praticamente em qualquer critério ele ganha, né? Enfim, todas essas ações acabaram sendo julgadas pelo STF em 2010, que declarou a inconstitucionalidade desses coeficientes congelados e das reservas regionais. Não declarou a nulidade para trás, porque senão os estados iam ter que recompor, uns devolverem para os outros, né? Seria um caos financeiro. E, ao mesmo tempo, ele declarou a ultratividade da lei até 31 de dezembro de 2012, prazo para o Congresso Nacional aprovar uma nova lei complementar, o que não aconteceu. Então, teríamos o caos financeiro de alguns estados no início deste ano e, por essa razão, o ministro Lewandowski
em estado, postergou por mais 150 dias estes índices atuais, que daqui a pouco estará se esgotando o prazo novamente, né? Para o Rio Grande do Sul, cerca de 1,5 bilhão ao ano, para vocês terem uma ideia, é um pouco menos que o nosso IPVA, então tem grande importância. Para outros estados tem maior importância, como os estados da região norte, os antigos os ex-territórios. Alguns deles com 60% até quase 70% de dependência do FPE. Então, um repasse que não é feito quebra o estado instantaneamente. No âmbito técnico, então, foi criado um grupo especial para estudar o FPE, com a divisão em 3 subgrupos, né, um para tratar no modelo baseado em equalização de receitas, outro para estudar o CTN, ou fazer uma evolução em cima do CTN, uma proposta redistributiva com variáveis sociais e econômicas. E um terceiro subgrupo para analisar as propostas que estavam no Congresso Nacional. Naquele tempo, eram 16 propostas, que foram arquivadas no final da legislatura, outras foram ressuscitadas, delas muitas com as reservas regionais, o pessoal ainda não tinha caído a ficha de que também era inconstitucional, e evoluímos, então, o estudo com base nos 2 métodos de repartição. Um por equalização de receitas, qual seja, de alguma forma, fazer um cálculo das receitas de cada ente, per capita, e tentar fazer uma equalização desses níveis de receita. Um problema que, já de caro, lhes coloco, é que, por um lado, alguns estados, na maioria das simulações, aí, teriam concentração do FPE, e outros estados que já têm uma receita per capita alta são justamente estados pobres da região norte. Então, temos um problema. O modelo redistributivo, que pega variáveis sociais e econômicas, também tem as suas dificuldades, né? Eu tenho várias telas aqui de cada modelo, vou passar rapidamente, para não encher tanto os ouvidos dos senhores. Mas, basicamente, o que acontece? No modelo de equalização, alguns ganham e outros perdem. No redistributivo, a balança mais ou menos se inverte. E vocês vão ver, então, que como os secretários de Fazenda, o CONFAS, nos solicitou que fizesse uma simulação mais próxima daquela de hoje, essa declarada inconstitucional, nós acabamos evoluindo para um sistema misto. Se aqui ganha e aqui perde, bota os 2 juntos, na média temos um equilíbrio melhor em relação à distribuição atual. Aqui o sistema de equalização, só para os senhores terem uma visualização, nós temos 2 tipos de sistema de partilha, ou de conta fechada ou de conta aberta. O nosso é de conta fechada, qual seja, nós temos um valor estipulado para o FPE, que em 2013 deve ultrapassar os 70 bilhões. Eles podem não ser suficientes para uma equalização de receita. Tá? Nesse caso aqui, foi suficiente para aquele nível de valor de referência, as unidades federais que estavam abaixo chegaram ao nível desejado. Sistema de máxima redistributividade nesse caso. Não vou complicar muito a explanação, mas um dos problemas que temos no sistema de equalização é definir qual a receita. Receita livre, receita corrente, receita tributária, receita efetiva ou receita potencial. Gostaríamos de ter a receita potencial, mas primeiro já temos que discutir qual o método de calcular a receita potencial, já é uma dificuldade. A efetiva nos traz a consequência de como funciona a equalização, o resultado dos benefícios fiscais, tem uma série de implicâncias aí. Então, é uma dificuldade. Aqui, para dar um exemplo de uma das simulações, né, colocando-se aí um valor de referência, está em torno de R$1.000 ali, para equalizar a receita per capita, né, todos os estados que estavam abaixo, teve um nível de receita, se atingiu aquele nível de receita per capita. Num segundo momento, aqui um cálculo feito em 2 etapas, né, tenta-se melhorar um pouco mais já o índice daqueles estados e de outros estados que estavam num nível um pouco mais acima. E aqueles estados ali que os senhores veem mais à direita, né, São Paulo, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Espírito Santo, eles estão acima do valor de referência, ou seja, nessa simulação eles não receberam nenhum centavo do fundo. Outra dificuldade.
Aqui, só comparando o resultado, você vê que essas parcelas do meio aqui da distribuição atual são justamente os ex-territórios, né? E aí é uma complicação, eles já estão acima, né, em receita per capita. Nesse caso, então, ali os estados São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Distrito Federal estão com 0. E como fica aqui a distribuição por região? Outra hipótese, né? Aqui para todos receberem, para nenhum estado ficar com 0 de repasse de FPE. Então, foi feita uma simulação em 2 etapas também, colocando um VR na segunda etapa, um pouquinho superior ao Distrito Federal, que é o maior. Aqui, então, temos o resultado. E como é que fica, e aqui vocês podem visualizar, nessa parte aqui mais da esquerda, que 5 estados, né, Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Pará, ficam com aproximadamente 60% do índice do FPE. Ou seja, é uma grande dificuldade. E, invariavelmente, nesse modelo de equalização, nós temos, pelo menos, um viés desse tipo. Tem alguns pontos fortes do modelo, eu cito o principal, que é, se houver alguma reforma tributária, né, o ICMS nas operações interestaduais baixar para 4, o Estado tiver perdas, o outro tiver ganho, ele automaticamente é um regulador, né? Isso é o principal. E um dos principais problemas, já citei, é o problema da receita potencial, né, ou estimada. Passando agora ao segundo modelo, seria pelas variáveis. Então, começando, só para explicar como funcionam os modelos redistributivos, ou em função de variáveis, nós temos 2 coisas. Escolher os parâmetros, ou as variáveis, e depois dar pesos para cada variável. E, assim, calcular o coeficiente de cada unidade federada. O Código Tributário Nacional especificou um modelo redistributivo, com base em 3 variáveis. Superfície, com 5% de peso, e um misto do fator populacional e inverso da renda per capita, com 95% de peso. E aqui entram limites, faixas, né, limites mínimos e máximos, e dá um resultado. Aqui a lei complementar, só salientando que nós estamos aqui, com 2,35. E aqui o resultado pelo CTN com dados de 2007. Estamos ali com os 13,81. Se calcularmos com dados mais atuais, de 2011, já estamos em 13,43. Então, os senhores vejam que os índices se mexem ao longo do tempo, e é esse o objetivo, né? Esta é a inconstitucionalidade que o STF declarou, né? Claro que nós temos aqui um viés de CTN de ganho em relação à situação atual, sempre, né? Fazendo um comparativo, aqui nós temos 10 estados que ganham nessa troca, ou seja, não tem maioria, né? É uma dificuldade para aprovar o critério CTN. Alguns diziam, não, mas se foi inconstitucional, então agora vai valer o CTN? Não, não é verdade. No nosso sistema constitucional e legal, não temos a repristinação. Então, teria que haver uma nova proposta dizendo que são aqueles critérios do CTN. Aqui a distribuição regional, que acaba saindo do 85-15, é a situação atual, para uma distribuição em que o Norte, Nordeste e Centro-Oeste fica com 72, reduz a sua participação. Passando ao modelo agora estudado no âmbito do grupo de trabalho, nós temos aqui uma dificuldade. Primeiro, elegemos as variáveis, aqui tem uma série delas, não vou entrar especificamente em cada uma, apenas vou dizer os tipos, né? Temos variáveis sociais, né? Aqui utilizamos IDH de 2 formas, a renda per capita ou PIB per capita. Variáveis de custos, né? São aquelas que se acrescem, quanto maior a população, maior a área, maiores os custos, e variáveis econômicas. A ambiental, aqui no caso, era uma restrição de utilização de área, e o PIB total, pelo inverso, também significa uma restrição econômica, né? Como atribuir os pesos? Então, nós utilizamos um método chamado método da análise hierárquica, ou método em árvore. Então, a gente divide aqui a árvore em dois níveis, os tipos de variáveis e depois as variáveis. E, por meio de um questionário, né, distribuído a um corpo técnico,
esse sistema vai te fazendo perguntas, né, e tu vai qualificando uma variável em relação à outra. Se ela é muito mais importante, se é levemente mais importante, se é menos importante ou irrelevante. E o método calcula uma consistência nas tuas respostas e atribui os pesos ao final. É o que nós tivemos aqui, nesse momento. Ali, cada variável com o seu peso logo abaixo. Por este modelo, né, apesar do Dr. Ricardo dizer, poxa, deixei o Marcelo 2 anos lá, ele nos enfiou numa furada agora, né? No âmbito técnico, Dr. Ricardo, nós sempre conseguimos manter o nosso índice pelo menos acima dos 2%. Aqui, 2,86 no caso, seria um ganho para o Rio Grande do Sul. E quando nós lá começamos, estava em 1,65. Então, ainda temos ganho. Aqui um comparativo em pontos percentuais em relação à situação atual. Os senhores vejam que aqui temos 17 estados que ganham no índice. Por outro lado, temos alguns deles, ali, em especial Bahia, Ceará, Pernambuco, Maranhão e Pará, que perdem razoavelmente. Entretanto, são os que mais ganham. A Bahia hoje tem 9,4% do FPE. Ou seja, dos 70 bilhões de 2013, né, quase 7 bilhões serão destinados à Bahia, que, no nosso modo de ver, não é razoável. Para eles querem mais, né? Pelo sistema de equalização, eles vão a 17%. Isso é um absurdo inconcebível para nós, pelo menos. Que a nova distribuição que ficaria entre regiões, né, baixa para 78%, Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Alguns aspectos positivos, aqui não vou entrar em muitos detalhes, mas, vamos dizer assim, não estimula a inércia dos poderes públicos na arrecadação de tributos, que é um dos problemas que pode haver no lado da equalização. Se eu tenho menos receita, eu recebo mais repasse. Aqui não há esse problema. Aqui já vislumbra o resultado das políticas públicas, porque eu estou medindo justamente IDH ou renda per capita, que já é um resultado das políticas públicas. Então, outra sistemática. De negativo aqui, né, nesse caso, tinha a utilização do IDH, depois nós, no âmbito técnico, desenvolvemos o IDS, Índice de Desenvolvimento Social, e resolvemos esse problema. Aqui só um comparativo, né? Dr. Ricardo, estamos sempre acima dos 2%. Fizemos também uma proposta de transição, né? Claro que nenhuma alteração é concebida sem uma transição. E aqui nós temos 2 tipos de transição, seja por prazo fixo, seja por prazo variável. Por prazo fixo, estimando aqui, pelo histórico do FPE, que nós temos, ele dobra a cada 5 anos, em média, então, a partir de 5 anos, já seria uma transição razoável. 10 anos é o exemplo que nós citamos aqui, né, vai o excedente migrando para o novo índice. Entretanto, até o momento, trabalhávamos com 2 grupos de trabalho, 2 subgrupos, né, o da equalização e o do redistributivo. E sempre, que nem advogado, 2 braços, por esse lado, um defendia aqui, outro defendia aqui. E, finalmente, então, o secretário, olha, nenhum nem outro, né? E então nós passamos a considerar um modelo misto, uma proposta até minha, e conseguir juntar os 2 grupos, né, para a gente conversar a mesma coisa. Né? Se tem que discutir o que é bom e o que é ruim, vamos todos no mesmo. Não um grupo que está lá dizendo que lá é bom, não, esse aqui que é bom, e não nos entendíamos. Uma diretriz básica dos secretários, né, no âmbito do CONFAS, minimização de perdas. Bom, perdas em relação a quê? Em relação, óbvio, à distribuição atual, que é uma distribuição esdrúxula, convenhamos, né, e foi declarada inconstitucional. Mas é o que eles querem, é o que nós vamos fazer. Né? E, segundo, simplificação. Quero poucas variáveis, né, critérios mais básicos e fáceis de calcular e de entender. Foi o que fizemos, então. Modelo misto, 4 variáveis do modelo redistributivo, tiramos a ambiental, enfim, algumas variáveis que não tinham grande relevância. Ficamos com a área, população, PIB e renda per capita. Aqui, tanto o PIB quanto a população entraram 2 vezes, né, por causa do per capita e o PIB sozinho. Mas, enfim, o PIB ajuda alguns estados menores. E mais uma variável de equalização de receitas. Né? Então, não deixamos nem para um lado nem para o outro, misturamos os 2, né, e
propusemos, até fui eu que fiz essa proposta aqui, de 2 etapas, sendo que na segunda etapa, para não colocar um VR fixo, não dizer, é o de São Paulo, ou é o do Distrito Federal mais 10%, não. Então, a média mais meio desvio padrão. E aí o troço se movimenta ao longo do tempo, que é o que se quer, dinamismo. Né? Fiz os cálculos, levei a planilha, estudei uma semana. Né? Essa era a proposta que tinha menos perdas globais, menos perdas individuais, embora os colegas que não participaram do cálculo diretamente, né? Como eu levei para a reunião do grupo de trabalho, eles assim, tá, mas e quem sabe se eu colocar tal variável? Tá, eu colocava na hora. Quem sabe se eu mudar o peso dessa aqui? Quem sabe se eu... Até que eu liquidei com a discussão no âmbito técnico, realmente essa ficou como a melhor proposta nesses critérios estabelecidos pelos secretários. Então, ainda assim, 2 alternativas. Né? A segunda, que é efetivamente aquela que chega mais perto da distribuição atual. Tem menores perdas e menores ganhos. Né? E a gente utilizou aqui, como eu falei antes, o método da análise hierárquica. Aqui nós evoluímos para um critério que é adotado pelo próprio Excel, tem uma ferramenta de solver, que tu coloca os objetivos e ele te calcula os pesos. Né? Com isso, né, aqui a alternativa 1, né, vocês podem ver a distribuição ali do Norte, Nordeste e Centro-Oeste ficou semelhante à atual, 85,8 em vez de 85, perda global de 4 bilhões. E a segunda alternativa, aqui estão os índices, né, já aqui não tem nenhum estado com perda superior a 20%. A segunda alternativa acabou zerando 2 variáveis, ficamos só com 3 variáveis. PIB, renda per capita, ou PIB per capita, e equalização de receitas. E a distribuição também ficou bastante semelhante à atual, 84,2 para o Norte, Nordeste e Centro-Oeste. E a perda global reduziu-se a 2,67 bilhões. Caso a União tivesse que dar um aporte extra para suprir essas perdas, estaria bem reduzida. 2,67 em 50 e poucos bilhões daquela época, é bastante reduzido. Aqui a distribuição, apenas um estado, aqui embaixo, os senhores talvez não vejam, que é o Tocantins, não se conseguiu cumprir os 10%, ficou com 19%, outros ficaram perto dos 10%. E o Tocantins, como eu tinha dito anteriormente, estava com um índice elevado devido a ser um estado novo e o índice foi fixado. Então, o que aconteceu? Essa é a alternativa que tem a maior aderência aos critérios da lei complementar, embora essa aderência, né, possa não significar a melhor distribuição, mas é o que foi pedido, traduzimos neste modelo. Quais são os pontos fortes? Então, a minimização das perdas totais, das perdas individuais, tá? Redução do número de variáveis, simplificação, eliminação de faixas e de reservas, todas, e ainda um crescimento nominal de apenas 1,2% do FPE já garantiria que nenhum dos estados perderia, inclusive o Tocantins, que tem a maior perda. Além do que, né, aqui embaixo, como temos uma variável de equalização de receitas, permanece aquele colchão em função de alterações tributárias, né, legislativas aí, que causem perdas de receita. De ponto fraco, tem um limite de 5% que foi utilizado para as variáveis, e Tocantins, que foi com uma perda de 19%. Né? Embora essa trava de 5% está sendo utilizada na proposta que foi aprovada no Senado. Então, aqui repito os índices da lei complementar. E agora vou fazer aqui um exercício visual com os senhores. Coloquei alguns gráficos, para os senhores vislumbrarem como nós reduzimos as perdas. Então, fixem na sequência dos slides. Olha onde terminamos. Visualmente, a gente vê que as perdas foram reduzidas no modelo produzido. Entretanto, não houve o consenso, o deputado Ibsen Pinheiro diz que o consenso talvez não seja o melhor, mas tinha plena maioria. Tá? Um grande número de estados ganhando, e os que perdem, perdem pouco. Então, aqui um resuminho. Fiz aqui um exemplo da transição no primeiro ano, a variação dos índices. E aqui os índices propriamente ditos. De uma maneira gráfica, cada estado pode olhar, poxa, mas eu estou ganhando. Com a mudança eu estou ganhando. E isso
digamos assim, não prevê grandes aumentos para o FPE. Tá? Um aumento de 5% ao ano já seria suficiente para dar curvas desse tipo. Também no âmbito do grupo de trabalho, uma proposta de elevação do aporte da União, vou passar rapidamente, que o meu tempo já deve estar se esgotando. Tá? E, além de um aporte extra, também houve a proposta de nós não ficarmos só no imposto de renda e IPI, e sim passarmos a ter uma parcela de toda a base da administração federal, dos tributos federais. Assim nós ficamos mais tranquilos com as benesses de IPI, etc. Aqui, só para vocês terem uma ideia, né, lá em 88, o IR e IPI representavam 76%, baixou para 40 e poucos por cento das receitas da União. Então, se nós tivéssemos uma recomposição só aí, em vez de 2010 ser 53 bilhões, o fundo deveria ser 89, né? Aqui a participação, então, do FPE nas receitas, 16,4 em 88, e aqui embaixo já estamos com menos de 10%. Então, só algumas constatações aqui. Em valores, o aporte teria que subir para 22 e pouco por cento, ou 10,8% do total das receitas da União. E agora passamos, então, caminhando o final da nossa abordagem, das propostas que ressuscitaram em 2011, eu destaquei duas aqui, uma da Vanessa Graziotin, senadora do Amazonas, e outra do Randolfo Rodrigues, né, senador pelo Amapá. Nas duas, aqui sim, doutor Ricardo, teríamos perdas expressivas, mas aí é o Congresso Nacional, não é o grupo técnico. Entretanto, como vamos abordar agora, nós costuramos uma emenda que o senador Randolfo Rodrigues apelidou de emenda Oiapoque ao Chuí, né? Emenda Amapá, depois o nobre deputado vai ter a sequência na Câmara. Mas antes disso, vou falar de uma proposta que foi construída no Sul e Sudeste, que é a do base no CTN. Essa proposta foi apresentada pelo senador Luiz Henrique, mas, como eu já havia salientado antes, apenas 10 estados tinham ganho, então ela, como disse o deputado Ibsen Pinheiro, se não tem maioria, vai para o livro, né? Também saliento aqui a Comissão de Notáveis, que foi formada a pedido do Senado e fez diversas propostas, entre elas uma para o FPE. E a proposta teve uma certa base lá no CTN, só que com duas variáveis. Ela tirou fora a área, ficou com população e PIB per capita. 50% de peso para cada um. Tá? Não usou as faixas do CTN, mas colocou um limite de 7% para a população e adicionou um quesito. Tá? Para aqueles estados que têm um PIB per capita acima de um valor de referência em relação ao PIB per capita nacional, que eles estipularam em 75%, ou seja, a média está aqui, né? PIB per capita nacional, 75% é abaixo. Todos que estiverem acima disso terão um redutor. Com isso, né, nós ficamos, no Rio Grande do Sul, com 2,52. Ainda estaríamos bem, doutor Ricardo. E ainda tínhamos uma reserva. Aqui é a minha pergunta para o deputado Ibsen Pinheiro, que nesta proposição dos notáveis, havia um artigo 2º dizendo: se outras normas, outras leis disserem que a distribuição é de acordo com as regras do FPE, não se aplica o redutor e nem o limite populacional. O nosso índice já ia para 13,84. Tá? O nosso medo aqui, sempre no âmbito técnico, é que o índice pequeno do FPE, que pode prevalecer, também permaneça para outros repasses. Isso é uma dificuldade que temos. De problema maior que víamos nessa proposta dos notáveis é que em 5 anos tinha que entrar nova lei e já era determinada a equalização de receitas, porque todos os acadêmicos são apaixonados pela equalização de receitas. E realmente daqui mais um tempo talvez seja a nossa realidade, mas para a realidade atual do país não temos como implementar a equalização de receitas. Então, qual foi a proposta inicial do relator Walter Pinheiro, né? Que aglutinou todos os projetos que estavam tramitando e apresentou um substitutivo que não tinha, entre aspas, aqui, nada a ver com os demais,
Ele pegou a proposta dos notáveis e fez uma variação. Qual variação ele fez? Ele trocou o PIB por renda domiciliar, que nós aqui tecnicamente somos contra, porque o PIB é mais robusto, mais conhecido, tem histórico e tem parâmetros específicos para o seu cálculo. Já a renda domiciliar é feita por pesquisa, né? Então, o sujeito chega na tua casa e pergunta qual é a renda da família, então ele é declaratório. E o próprio IBGE vê dificuldades nessa renda domiciliar. Entretanto, a renda domiciliar favorece alguns estados do Nordeste, Bahia, né, Maranhão, Ceará. Então, o relator, não sei se porque é baiano ou não, preferiu a renda domiciliar, né, e persistiu essa proposta. Manteve a equalização de receitas após 5 anos, né, e inicialmente manteve aquele artigo lá dos outros repasses, que até estava nos protegendo. Mas o nosso índice aqui, doutor Ricardo, já caiu para 1,73. Não, de jeito nenhum. 1,73 são perdas que podem dar 500 milhões para o Rio Grande do Sul, né? Se é 1,5 bi, podemos ter 1 bi, em vez de 1,5 bi. Tivemos até a participação do governador, que foi a Brasília, pleitearam alguma alternativa que pudesse melhorar o nosso índice. O relator fez uma pequena alteração, tá? E aqui ele já utilizou até um conceito que nós estávamos defendendo, colocou um limite mínimo populacional para melhorar um pouquinho a situação dos pequenininhos, né, dos ex-territórios, e, ao mesmo tempo, ele variou aquele 70%, nós pedimos 75%, que nos daria um índice melhor, ele colocou em 71%. Casualmente, 1,71 ou 1,71, para fazer uma... além disso, o nobre senador, ele, atendendo aos apelos, né, até o senador Sarney queria que se fizesse uma lei com os mesmos critérios atuais, né, e acabou não sendo aprovado, ele colocou um inciso que até 2015 permanecem os índices, os coeficientes atuais, aqueles inconstitucionais. Mas, bom, tudo bem. Acho que no dia seguinte, o Mato Grosso do Sul é um estado que vai entrar com nova arguição de inconstitucionalidade. Depois, em 2016 e 2017, haveria o início da transição para esse índice mais baixo, agora que ficamos com 1,81, um pouquinho melhor, conseguimos defender. E depois de 5 anos, então, para 2018, nova lei. Para os outros repasses, ele tirou aquele artigo, finalmente, e ficamos com o mesmo índice. Só para dar o contexto aqui, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina se mexeram, que eram 2 dos grandes perdedores naquela proposta inicial, e foi feita, então, essa proposta, aí, que tinha um limite mínimo de 1%, junto com o de 7%, e mais o redutor em 75% da renda domiciliar per capita nacional. Nesse caso, a gente ficaria com 2,25%, quase igual ao índice atual, e para outros repasses, 4,57%. Estaria de bom tamanho para nós. Acabamos negociando com o senador Randolph, outros senadores, em especial todos do Sul e Sudeste, Centro-Oeste, alguns, e mais dos estados do Norte. Então, a emenda 17 que o senador protocolou tinha um limite de 1,5%. Tinha uma variação em relação à nossa, 1,5%, que aí sim dava um índice melhor no caso do Amapá e do Acre. A gente perderia um pouquinho mais, ficaria com 2,18%, mas ainda razoável. E foi à votação essa emenda, por 38 votos a favor, não conseguimos aprovar, já que a lei complementar precisa de maioria absoluta, ou seja, 41 votos no caso do Senado, nos faltaram 3 votos. Mas 3 votos que estavam conosco. Os votos de Minas Gerais, infelizmente, mudaram de lado no final. E aqui, então, só para destacar, o deputado vai depois fazer mais essa parte do Congresso, né? O senador Agripino fez uma proposta de substituir renda domiciliar por PIB, porque para o Rio Grande do Norte vai muito bem, obrigado, mas também tecnicamente defensável, acabou não sendo aprovado. A do Luiz Henrique foi para o livro, né, que era a nossa do Sul e Sudeste, infelizmente, seria muito bom para nós.
A do senador Dornelles ficou sem voz, que também era boa para nós, mas, infelizmente, o senador adoeceu e não pôde comparecer. Se ele não defende a emenda... Eu vim te acompanhar mais de perto. Tá certo. Então, finalizando, tinha mais uma emenda do senador Suplicy, que também era muito boa para os estados, especialmente Sul e Sudeste. Só que, assim, no contexto, essas emendas melhores para nós, que nos davam índices melhores, inclusive com ganho, elas pioravam mais a outra ponta. Então, para fazer um acordo, essa do senador Randolph estava mais próxima de ter menos variações em relação à situação atual. Com isso, eu termino a minha apresentação. Muito obrigado pela atenção. Bem, depois desse pequeno relatório do Marcelo, espero que vocês todos tenham gravados os números, os detalhes. Até eu sugiro que na próximo sorteio você peça uma pergunta em relação ao índice da organização. Eu não entendi, porque quando eu cheguei para ver a palestra, ele encerrou. Né? Mas, de qualquer maneira, só demonstra o trabalho técnico que tem sido feito pelo Marcelo, acompanhando isso. Vocês viram que é um assunto bastante árduo e quanto tem dedicação, de envolvimento e de, enfim, de estudo para buscar alguma alternativa que, pelo que a gente percebe, qualquer critério que se utilize a redistribuição, que leva à equalização, redistribuição, o Rio Grande do Sul, pela sua característica, tende a perder receita nessa matéria. E, então, passo ao deputado Jerônimo Guilherme, que está tratando disso no Congresso, para que faça a sua apresentação, exposição sobre o tema. Bom, eu quero saudar todos os senhores e as senhoras. E quando o Abel me convidou semana passada, eu estava fazendo a nossa rotina de final de semana, recebi um telefonema e confesso que desde lá eu não tenho... dormir direito não é o caso, mas a minha ansiedade tem sido bastante significativa por duas razões. A primeira, pelo reencontro que eu faço com a categoria. Eu acho que este é o ponto que eu queria saudá-los e dizer da alegria de reencontrá-los e de ter recebido, Abel, a possibilidade de estar aqui com vocês. Quando deputado estadual, a gente tinha um convívio mais frequente e muitas vezes nem sempre concordávamos naquilo que defendíamos, mas foi, no meu ponto de vista, doutor Juarez Freitas, a quem quero saudar aqui, uma das lições maiores do meu mandato, eu que tenho vínculo com a agricultura, especialmente, não exclusivamente, foi exatamente Bins, o Celso, vejo aqui o Paródio, o Graziotin, essa turma que convivi, ou incomodando lá na fazenda para resolver, Roberto, as nossas broncas lá dos nossos municípios, ou defendendo teses que a gente pode avançar muito. Então, a minha ansiedade hoje ela desaparece porque eu me sinto acolhido novamente e com a condição de lutarmos junto por temas nacionais como esse que nós aqui estamos fazendo. E, obviamente, que a outra ansiedade é pelo debate que eu teria e tenho que fazer com os senhores. Meu querido Álvaro, que representa o presidente Pedro Westphalen, vir aqui conversar com quem entende do assunto propriamente é um grande desafio, ainda mais, Abel, de uma hora para outra. Mas eu estudei muito, né? Estudei muito essa semana. Essa noite, se não fosse o André Machado me atrapalhar, que foi comer uma paleta de cordeiro com vinho, nós estamos Bento Gonçalves, eu acordei mais cedo para estudar, mas o meu problema resolveu, porque o Marcelo, simplesmente, eu acho que, enquanto eu jantava, pegou a minha palestra e colocou tudo na sua apresentação. Então, já está resolvida a parte técnica. Isso me tranquiliza, porque eu quero aqui, sim, trazer a tradução para o português, como dizia o Graziotin. Jerônimo, agora bota em português o que vai acontecer lá na Câmara. E é isso. É isso para uma Câmara que, aqui bem dizia o Ibsen, tem tido uma posição de buscar consenso que não é o nosso papel. Mas não tem sido também... As coisas muitas vezes não acontecem, aconteceu no Código Florestal, aconteceu no tema dos royalties, porque, em algumas oportunidades, o Congresso Nacional resolve acordar e dizer assim, opa, agora eu vou representar a sociedade. Eu acho que cabe aqui uma fala inicial de por que é que as coisas, às vezes, não acontecem como deveriam acontecer. Nós vivemos num país que é uma falsa democracia em termos legislativos. Hoje, eu posso aqui afirmar, Graziotin,
que não interessa nada. Aliás, é uma perda de tempo, até sob o ponto de vista político, um deputado, um vereador Ferronato, quero saudar o Giovanni Feltes aqui, nós virmos aqui debater com essa turma. O que diz o político normalmente? Assim? Aquela turma lá não fazem voto, não dão voto nenhum, tu vai lá perder tempo, vamos lá no rodeio de Entre Juízes, onde eu tinha que estar, né, e cancelei para vir aqui debater com os senhores, porque o prefeito ali fora, ele só quer saber de uma emenda parlamentar, ele não quer saber nem se o meu partido é situação ou oposição. Hoje o PP mesmo está dentro do governo da Dilma, que teoricamente não podia acontecer. E é por isso que eu tenho dito que as coisas não acontecem, e muito preocupado estou nesse momento, porque o Brasil gasta muito tempo naquilo que, para chegar num objetivo, Celso, quando deveria gastar menos tempo, menos recurso, mais objetividade, se nós tivéssemos planejamento. Quando nós estamos debatendo royalties anteriormente, agora o FPE, e eu me inseri bem nessa discussão estudando, demonstra os riscos que nós estamos novamente tendo de errar tudo de novo. Nós aprovamos uma distribuição dos royalties há pouco tempo, que agora está lá no STF. Estamos aqui onde uma sensação de que ninguém ganha com a distribuição que está se encaminhando com essa votação. Nós, inclusive, do Rio Grande do Sul, seguimos perdendo. Daqui a pouco vamos unificar as alíquotas do ICMS, quando, na verdade, isto nós devíamos, então, estar debatendo um novo pacto federativo. De uma vez só resolver os problemas, para nós saber para onde vai um pouco de cada dinheiro que falta para os cofres públicos dos estados, como o nosso aqui do Rio Grande do Sul. Eu acho que o Fundo de Participação, quando ele foi instituído, há um tempo atrás, ele tinha uma razão de ser. O Brasil não era um país que teria a condição de desenvolvimento, Marcelo, como hoje acabou tendo, e que não tem mais porque nós não temos investimento em infraestrutura, por exemplo. Hoje, André, o Brasil ele é um país que faz confusão, no meu ponto de vista, no aspecto dessa distribuição do fundo, porque o fundo ele não é um fator para renda pessoal, para desenvolvimento de renda, e sim é para criar uma condição de que os estados menos desenvolvidos consigam fazer a sua máquina administrativa tocar. O que faz o desenvolvimento é a infraestrutura, é a educação, é esse tipo de investimento que nos estados, eu estive em Roraima no final de semana, agora, sobre o tema das demarcações indígenas, um estado como Roraima, ou como o Amapá, enfim, outros estados, é exclusivamente o dinheiro para tudo, para a máquina, para a infraestrutura, para investimento, e este Rio Grande do Sul não pode continuar abastecendo aquelas riquezas, que aí vem uma coisa pior. Demarcação das áreas indígenas lá em Roraima, o que nós temos embaixo são minérios, são áreas produtivas que o governo brasileiro, independente de que partido seja, porque isso começou lá no Fernando Henrique e seguiu Lula, Dilma, simplesmente resolve matar a capacidade do norte brasileiro se desenvolver por interesses que a gente hoje sabe que são espúrios ou obscuros, no mínimo, por ONGs de órgãos internacionais. E vejam que nós hoje alimentamos o caixa, Bins, de um estado como Roraima, nós, os estados que perdem, o Marcelo apresentou, e lá naquela área nós temos um estado que seria o centro do norte, com possibilidade de um porto lá em Suriname, a 600 quilômetros, como uma posição geográfica central em todo o norte, com uma Venezuela com 28 milhões de habitantes, com uma Guiana ali ao lado, onde nós produzíamos 3 safras de arroz, onde aquela área com 6 produtores representava 7% do PIB, simplesmente nós retiramos isso e seguimos fazendo uma má distribuição dos recursos do nosso país. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de colocar no aspecto do que eu entendi e passo a defender com relação a essa questão. Nós não temos planejamento no Brasil. Os senhores mesmos são toda hora, a todo governo, pressionados a aumentar a arrecadação. E nós hoje temos um desaparelhamento do setor, do segmento de vocês, que eu fico abismado quando, e vários governos que participei, sempre propuseram aí aumento de imposto. Não, nós temos que aumentar a luz, o telefone e o combustível, porque eles são insonegáveis. Isso, para mim, demonstra a incompetência do Estado e a falta de fortalecimento das estruturas, como da Fazenda, para que a gente possa fazer uma melhor distribuição, onde alguns... Hoje poucos pagam muito, onde nós deveríamos ter, cada um pagando um pouco, para termos uma justiça tributária no Brasil. Ontem, o secretário me dizia assim, pô, deputado, e eu disse a ele, por isso me sinto à vontade de dizer, vocês têm que resolver esse negócio do ICMS. Aí eu disse para o secretário, bom, nós vamos resolver, mas o líder desse processo tem que ser o governador do Estado. É o governador que tem que agora chamar a bancada federal para discutir o ICMS,
é que tem que chamar a nós para discutir o Fundo de Participação dos Estados, porque nós não debatemos ainda na Câmara, e hoje estou eu aqui para receber a tarefa, vamos dizer assim, e o conhecimento, Marcelo, para que a discussão que se pretende traçar até junho, nós temos ainda esse semestre a condição de votar lá na Câmara, vamos ter as emendas a serem apresentadas nesse momento. Se não houver alteração, vai direto para a sanção. Havendo alteração, volta para o Senado, que é o que eu entendo que vai ocorrer. Não tem condição de nós, deputados estaduais, depois de tudo que já ouvimos aqui, não nos reunirmos para apresentar uma proposta que diminua perdas para o Rio Grande do Sul. E eu não tenho dúvida nenhuma que a maior discussão que vai sobrar desta é se o fundo de participação, que hoje vigora no Brasil, é um modelo que deve continuar ou não, e não mais o percentual. O Brasil cresceu, o Brasil mudou. Nós tivemos nessas emendas, Marcelo, brigas aí do Eunício Oliveira com o Agripino Maia, que são nordestinos. Um que era o propositor da emenda e o outro que lembrava que há uma seca no Nordeste histórica de mais de 60 anos, que, se aprovada a emenda, geraria injustiça. E aonde estava o protagonismo nosso dos estados que estão sustentando esse fundo? Foi muito pequeno. O protagonismo não foi de envolver as bancadas e eu espero realmente que a gente consiga agora, nessa etapa lá da Câmara, avançarmos e fazermos essa discussão, que ela tem um prazo, 2016, 2017, mas que daí para frente, não como queria o Sarney, de manter igual como está para toda a vida, a gente possa fortalecer a tese do Pacto Federativo, que envolva royalties, que envolva ICMS. Eu não quero, daqui a pouco, estar defendendo a equalização do ICMS em 4%, como a gente parece que é o que deve defender, e, na hora de votarmos, a gente perceber, opa, não era assim, porque isso vai piorar para o Rio Grande do Sul também, e não só lá para São Paulo. Esse momento aqui, Abel, para mim é muito importante, porque, logo que cheguei na Câmara, eu acabei sendo escolhido vice-líder na minha bancada, e fomos discutir no final do primeiro ano, 2011, né, a pauta do final do ano. Aí o presidente Marco Maia pediu que nós analisássemos quais os projetos que seriam simpáticos para a sociedade, né, para nós votarmos e encerrar um ano bem. Então, nós colocamos lá a lei do motorista como um projeto simpático. Vamos homenagear aí os nossos motoristas para que eles tenham na Câmara uma casa que os representa. Dali 30 dias parou o Brasil porque o debate não tinha sido feito corretamente. E eu vejo o Brasil assim. Nós não nos debatemos, inclusive, nos momentos eleitorais. Eu sempre dou o exemplo dessa última eleição, quando Dilma e Serra concorriam, e lá estavam duas figuras que, no segundo turno, só falavam lá de religião, de aborto, né, como se aquilo fosse o único problema do Brasil. Aí apareceu a Erenice Guerra e o Paulo Preto e tudo parou. Então, vamos deixar a eleição ir até o final, a Dilma ganha, ninguém mexe em nada, e o Brasil não se debateu. E o Brasil não discutiu os seus problemas de pacto federativo, problemas de infraestrutura. Hoje nós estamos aqui correndo atrás de tudo, né? Correndo atrás de montar aeroporto, de botar antena de celular em cima de poste, que é o que agora estão fazendo, para fazer de conta, né, que agora vai ter o 4G para vir a Copa do Mundo, que, aliás, eu dizia ontem ao André, vai vender champanhe francesa nos estádios feitos com dinheiro público, quando Bento Gonçalves aqui, a nossa região, produz. Conseguimos mudar o vinho, mas não conseguimos mudar a champanhe. E isto é planejamento que o Brasil não tem. E aí você mantém Roraima com uns 70% de FPE como a sua estrutura, o Rio Grande do Sul paga, e aí não tem dinheiro para pagar o piso dos professores. E aí não tem dinheiro para pagar, botar uma duplicação de uma rodovia, de uma região que paga, que produz como essa aqui, ou de qualquer lugar lá de São Valério, que nem asfalto não tem até hoje. Eu acho que esse debate não tem como fugir, aportuguesando, Graziotin, o nosso debate aqui. Porque senão vai parecer que nós estamos convencidos de que esses números que o Walter Pinheiro apresentou, aprovou, fez o substitutivo, sejam os números que, no mínimo, não geram injustiça. Eu acho que isso é muito pouco para um Brasil que quer crescer. A falta de planejamento, ela é uma marca que nós precisamos fazer esse debate, e eu queria poder, entrando nesse assunto, receber uma tarefa assim, de agregar, junto com a nossa bancada, esse debate agora na fase que ele vai acontecer. E é um debate rápido. Eu já quero até deixar uma sugestão que nós pegássemos o governo, a Fazenda, esse grupo de trabalho, Marcelo, e fosse apresentado a todos nós parlamentares. Porque o deputado tem um intuito assim, um ímpeto, vamos dizer,
Agora tem prazo para emenda, o André Machado falou na Gaúcha lá que agora vai ter que a Câmara votar o FPE. Aí o cara já manda um assessor fazer a emenda, que não sabe nem se a emenda é boa ou se é ruim. Nós somos assim. A gente imagina que colocar uma emenda, aí vão perceber que eu estou trabalhando, sem ter a convicção daquilo que seja bom para o Rio Grande do Sul. Então, nós precisamos ter exatamente essa questão da proposta do Rio Grande do Sul, e eu sugiro que a Fazenda provoque o governador para que ele lidere esse processo. E aqui eu acho que cabe uma outra reflexão que eu tenho feito, tenho cobrado, e talvez eu tenha até me omitido algumas vezes. O Rio Grande do Sul é um estado muito dupla Grenal, né? Aquele estilo MDB Arena, assim, se a ideia é minha, o outro não vai para lá. A bancada gaúcha é uma das bancadas que menos se reúne lá na Câmara. Parece que não precisa se reunir. Cada um tem uma bandeira, sai defendendo, e se a ideia for do outro, ela é ruim porque é do outro, porque o outro pode sair bem. Eu estou mais do que convencido, André, que este é o problema maior nosso lá. Nós perdemos muito espaço, nós perdemos muitas oportunidades de reverter o quadro justamente por essa disputa. Eu falo do meu partido, onde todo o comando da bancada, de ministério, a exceção do nordestino, é a minha figura presidindo a Comissão de Integração Nacional. Os demais todos são lá do Nordeste. No entanto, também cabe uma outra análise, falou em reforma política aqui. Eu tenho que ir no rodeio para fazer o voto, o Feltz tem que ir, senão a gente não faz. Os nordestinos têm meia dúzia de municípios, onde eles carregam com as emendas parlamentares, e enquanto nós ficamos andando por aí, eles ficam em Brasília fazendo conchavo, fazendo articulação e ganhando espaço para ganhar do Rio Grande do Sul. Portanto, essa tarefa agora ela tem um prazo curto, o mês de junho, e eu quero me colocar aqui, depois de tudo que eu colhi, eu vi, né, que a gente transforme numa coisa justa também para o Brasil. Nós não podemos ter um FPS cíclico hoje, que quando você tem um melhor momento econômico, vai um repasse maior para os estados, que aí criam estruturas que, quando tem um momento de crise, que o repasse é menor, aí eles têm que ir lá em Brasília pedir para o presidente da República mais dinheiro, porque eles já criaram aquelas estruturas que não tem como custear. Eu acho que este é um dos crimes maiores que o modelo atual nos traz. Quer dizer, todo mundo sabe que depois chega lá no governo e vai ter que compensar. Se tem maior arrecadação, recebe mais. Se diminui a arrecadação, tem que continuar recebendo mais, e isto tira de estados, como o Rio Grande do Sul, aquela riqueza que, para nós, tem feito falta para termos uma máquina pública mais adequada à realidade do Rio Grande do Sul. Não quero me alongar, né, apenas encerro colocando que tomei a liberdade, Abel, para não passar vergonha, e também não parecer que a minha palestra não ia servir para nada, de pedir a consultoria da Câmara, não vou levar nem os 5 minutos, estou indo bem, porque já estão botando o papelzinho aqui, apenas duas propostas que me encaminhou a consultoria numa leitura de tentarmos chegar ao consenso ou à maioria, né? Uma de que nós pudéssemos ter um cálculo sobre toda a receita de impostos e contribuição com uma alíquota menor, obviamente, para diminuir a volatilidade que fica em cima do imposto de renda e do IPI apenas. Quando a Dilma resolve baixar o IPI dos carros, quem paga toda essa conta são lá os municípios e os estados, obviamente, para tentar enfrentar essa questão. E, por último, no modelo atual, teria que se criar um fundo de reserva complementar para que a gente pudesse, então, nesta volatilidade, ou, enfim, nestas oscilações, não termos que sacrificar os nossos estados, mas que pudesse este fundo compensar as perdas que os demais estados do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste pudessem ter. E, assim, eu deixo aqui a minha palavra de compromisso com o tema, de que esta é a principal bandeira que os parlamentares do Rio Grande do Sul devem ter. E cumpro aqui a minha tarefa de aprender também e de reencontrá-los. Eu tenho certeza que a nossa união e o nosso esforço, em momentos como o dos Reuters, em momentos como esse, mas em momentos de pacto federativo ser discutido, é o verdadeiro papel de um parlamentar. Aqui eu me sinto sendo realmente um legislador e espero que a gente, ao final de junho, cumpra na Câmara aquilo que nós esperamos e prometemos aos senhores de fazer. Muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado Jerônimo Gergen, ao agente fiscal Marcelo Ramos de Mello. O presidente de mesa, Júlio César Graziotin, faz a entrega aos dois palestrantes
dos gauchitos presentes que são oferecidos pela organização. Eu só gostaria de agradecer novamente, dizer ao deputado que ele se sente acolhido no nosso meio, certamente um reconhecimento do seu trabalho e sua dedicação, tanto quanto teve aqui no Estado e na Câmara Federal. E o Marcelo, um excelente trabalho técnico tem realizado. Muito obrigado. Bom, nossa terceira palestra dessa manhã será sobre a dívida pública dos estados e municípios. Compõe a mesa, como presidente, o senhor Felipe Rodrigues, e participam como palestrantes o deputado estadual Giovanni Feltz e o secretário adjunto da Secretaria da Fazenda, Jorge Luiz Toneto. Convido aos 3 componentes da próxima mesa a virem ao palco.